Pessoal, podcast Abusada, aqui tem papo, vamos falar de batom e de aeronave. Aqui tem espaço, tem economia política, diversão e tem gente do bem. Eu estou hoje aqui com o prefeito Alberto Mourão, advogado, empresário, político e, na minha opinião, o melhor gestor de cidades do país. A minha primeira pergunta, prefeito Mourão, é a seguinte: qual é o motivo de nós não enxergarmos, de não existir um outro Mourão? A gente não vê. Qual é a forminha que construiu o prefeito Mourão que não é replicado pelo resto do país? Por que essa experiência tão positiva que a gente vê na Praia Grande, que é um case de sucesso, é um case internacional de sucesso, de transformação da cidade, não se vê o que acontece com os políticos, o que acontece com a nossa política, que o caso de nós termos um prefeito tão bem sucedido, com uma administração espetacular, não pode ser replicado pelo país afora. Primeiro, obrigado por ter me convidado para participar do seu programa. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Eu diria que essa é uma coisa que acontece, sabe por quê? Política é ciência. Né? E tem muita gente que acha que é oportunidade de negócios, outros acham que é vaidade, e aí você não tá preparado para exercer a política como uma causa, buscar a solução dos problemas da sociedade. E por que eu falo que é ciência? É se aprofundar nas relações humanas e nos conflitos que elas provocam, né? Conflitos de demandas. O homem, desde que ele resolveu morar em sociedade, alguém tem que fazer o serviço por si. Enquanto você vai vender automóvel na sua loja, né? Alguém está fazendo chegar serviço público na sua casa, na sua empresa. A coisa pública vai ter que continuar existindo. Então vamos fazer certo, vamos realizar ela. Mas você tem que se aprofundar, porque ela é administrada como se fosse uma empresa também, tem prioridades. Quer dizer, eu digo que política é a arte de suportar pressão e estabelecer prioridades. Sim. Na sua empresa você tem que fazer isso. Sim. Você gostaria de ter muita coisa, mas você tem que saber o que é prioritário na hora que você vai abrir o seu negócio. E parece que você não traz. A gente tinha que adaptar, como nós temos na empresa, você tem a relação com o seu consumidor, né, com o seu fornecedor. Nós aqui temos que o principal cliente nosso é a sociedade. Então você tem que entender que temos que atender as demandas deles e as prioridades deles. Eu acho que a gente trouxe para a vida pública a experiência empresarial adaptada às necessidades públicas e de uma forma prática. Governo é velocidade também. Sua empresa, a gente é velocidade. É lógico que essa é a velocidade do poder público um pouco maior, mas não pode ser tão lenta como a gente sempre viu acontecer no setor público brasileiro, né? A coisa engessada. E está adaptando a uma nova realidade. O mundo se transforma em uma velocidade maior, os ciclos são menores. Então, o diferencial é que você tem que estar atento às transformações e tentar adaptar na velocidade para que o poder público consiga acompanhar as necessidades da sociedade e as transformações que o mundo moderno traz. Eu acho que é trazer para a vida pública o conceito de administrativo do setor privado. E depois também saber que buscar parcerias, estabelecer prioridades e racionalizar a despesa. Você tem que racionalizar. Sim. Você tem uma máxima em administração que diz que é sempre possível cortar a despesa. Cortar a despesa. E quando o senhor fala em parcerias, eu já lembro que lá atrás, muitos anos, quando eu comecei a acompanhar o trabalho do senhor na prefeitura, eu falava, poxa vida, o Mourão já fazia PPP antes até de existir esse conceito, não é isso? Sim, quer dizer, o BTS que está chegando agora no Brasil em força, né, nós já introduzimos o setor público há 20 anos atrás. Quer dizer, inovador, né, porque contratar uma locação com transparência, né, o que você já faz por edital. Tem ótimos indicadores da cidade. E você trazer para um conceito de que você quer um colégio, né,
de uma determinada região, com o conceito de que você tinha que fazer com tanto de área úmida, né? Com tanto de sala, tanto de pátio, tanto, você tinha que criar um programa. Nós somos a primeira cidade do país a criar esse tipo de... e que foi copiado para diversos lugares. Então, assim, é trazer a ideia do setor privado para dentro do setor público, adaptando as regras do setor público, ao direito administrativo. Eu acho que a formação multidisciplinar também é importante para o gestor. Ele hoje tem que ter um conhecimento geral no gerenciamento da coisa pública. Ele não pode estar Então, meu marido, ele fala que vocês são da cidade, que gostam da cidade, amam a cidade. Eu também entendo que dá para ver que realmente a família é uma família da cidade, amam a cidade. Mas a régua é muito diferente. Vamos falar da nossa região. Nós temos, a gente tem essa experiência pródiga da Praia Grande, que é uma experiência única. Eu estudei um pouquinho a sua biografia antes de convidá-lo para ver a sua trajetória. E nós temos políticos aí há tantos anos, como o senhor, de tantos mandatos, que não conseguiram fazer nenhum décimo da transformação nas cidades que eles administram. Então, assim, existe uma régua muito grande. Nós temos problemas na nossa região, a nossa vizinha São Vicente, que eu morei em São Vicente muitos anos, enquanto Praia Grande prosperou em todos os aspectos, desenvolveu a infraestrutura trouxe a iniciativa privada, que por sua vez trouxe as pessoas para trabalhar, então foi aquele exemplo positivo de distribuição de oportunidades, distribuindo oportunidades, aumentou emprego e renda, aumenta a arrecadação, ponto. A gente não vê isso acontecendo em São Vicente, que é uma cidade vizinha nossa, e também não vê em Santos, porque eu trabalhei em São Paulo durante muitos anos e fazem 4 anos que eu estou trabalhando no centro de Santos. Santos tem problemas ali, problemas e oportunidades. Eu vou às vezes almoçar, nós estamos ali na São Francisco, no centro de Santos. Eu almoço e eu fico olhando aqueles equipamentos, eu fico falando, nossa, a Santos tinha que contratar o Mourão. Sempre eu falo para alguém, Santos tinha que contratar o Mourão. Então, existe, lógico, a pessoa do bem que quer fazer o bem para a cidade. Mas existe também, no meu ponto de vista, uma expertise da sua parte que você desenvolveu, acredito que formou um time que é um time desenvolvedor de projetos. É isso que eu acho que talvez tenha acontecido. Pode ser uma visão errada de alguém que está de longe. Eu estou de longe, eu tenho uma visão empresarial. Eu falo, caramba, ele deve ter um baita time desenvolvedor de projetos, porque são projetos e muitos projetos bem-sucedidos e realizados dentro do prazo. E a cidade, eu pesquisei, a cidade tem uma ótima nota fiscal, tem um índice do IDEB, os equipamentos públicos da prefeitura são maravilhosos. Eu não vim aqui para puxar o saco, porque nem precisa disso, os fatos estão acima da narrativa. Mas é um segredo espetacular. A outra pergunta, vai ensinar para os outros? Vai formar uma aula de políticos? Tem como ensinar? A Cris quer ser prefeita. Prefeito Mourão, a Cris quer ser prefeita. Como que eu faço para aprender? Fazer o que o prefeito Mourão fez? Tem onde buscar esse conhecimento ou não? Você tem um curso de gerente de cidade hoje na FAAP, né? Eu fui até o prefeito que lançou o curso, eu fui até Uruguai, fui para Argentina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, no início que começou o curso. Né? No norte dos Estados Unidos, algumas cidades contratam gerentes. Né? E tem o prefeito eleito, mas tem um gerente da cidade, que toca o projeto de plano de metas estabelecido. Porque é fazer um bom plano estratégico, né? Você tem que ter... É que a gente não dava... As pessoas não dão valor na construção do PPA, né? Então, a primeira coisa, você tem que ter um plano diretor, né? Porque o plano de meta de longo prazo. Sim. Em cima do plano diretor, você pensa o plano de metas de 4 anos, que é o PPA, e dali você vai tirar vai hierarquizar a sua meta
mais emergencial daquele exercício quando você faz a LDO. Se você faz isso de forma empírica, não técnica, é lógico que você se perde nesse processo de planejamento, né? Tanto é que a nota de pré-grande esse ano foi nota A, é a maior nota do Tribunal de Contas. É, isso mesmo. Então, mas por quê? Porque essa é uma coisa que nós tínhamos, uma boa Secretaria de Planejamento, um escritório de projetos que estava ligado ao gabinete, para mim sentar com eles, para mim discutir, eu criava, como outros criavam, a gente entregava para eles, eles tinham que desenvolver, têm que desenvolver. Então você tem todo esse processo e uma Secretaria de Fazenda responsável, né? Controlar gastos, a Prefeitura, na Secretaria de Educação, ela tem um centro de custos que ela sabe quanto custa cada aluno, em cada colégio. Cada colégio. Para que a gente consiga... Eu sou um cara que vivo cortando despesa, controlando despesa, não é cortar. Quando você controla, as despesas baixam porque as pessoas sabem que você está em cima desse... E é isso que aumenta a tua capacidade de investimento. O Brasil gasta quase tudo, não tem nada quase de capacidade de investimento. Então, o que você vai fazer? E mais, nós gastamos, hipoteticamente, de 33% que você tributa, 34%, o Brasil está gastando em torno de... ele gasta 7 ou... Não, dá quase 9 entre saúde e educação. Absurdo, do PIB. O resto é custeio que não produz nada. Não, que não produz nada. Que país é esse? Que a gente paga 34% do PIB em impostos e não devolve para a sociedade. Nada. Se ele não é investidor, não cria desenvolvimento para o país. O Brasil precisa, o Estado precisa ser, né, investidor também. E a gente não vê isso acontecendo no Brasil. É meio louco. Vamos fazer um intervalinho, prefeito, e a gente vai falar um pouquinho dessa complexidade tributária, que o prefeito Mourão também é um especialista para entender melhor. Isso é um assunto meio auspicioso, mas o prefeito vai explicar direitinho daqui a pouco. Descubra o novo Peugeot 3008 2022 e seu estilo revolucionário único. Com linhas poderosas, transpira força e elegância. Sem rival no mercado, disponibiliza de vasta e exclusiva gama de tecnologias inovadoras. O SUV mais premiado do segmento vai surpreender você. Venha fazer um test drive e sinta o poder do futuro. Peugeot. Podcast Abusada está de volta aqui com o Alberto Mourão. Olha que beleza, que sortuda que eu sou de ter a agenda do prefeito Mourão, e ele está aqui com a gente nessa noite. Pessoal, nós estávamos falando sobre a nossa carga tributária, 30%, 34%, que devolve para a sociedade, não devolve nada. Então, é muita grana, pouco investimento, muito desperdício. É isso, prefeito? Nós precisamos fazer a reforma. Se não fizer essa reforma, eu não destravo o país, né? A gente tem... O que eu costumo dizer que quem paga imposto parece que tem uma carga de 50% nas costas. Porque essa é 34%, é média, né? Porque quando você pagou os 34%, arrecadou 34%, mas na realidade quem está pagando muito. E aqueles que estão na informalidade não estão pagando nada. A ponto de que 17% do país é informal. Nós estamos falando de 1,3 trilhão de informalidade. Se a gente tributasse ele em 20%, já daria 260 bilhões de arrecadação. Se a gente fosse fazer... Mas o mundo mais desenvolvido tem seus 5%, 6% de informalidade. O país sempre teve 17%, 20% de informalidade. Então esse é o primeiro problema, aquilo que nós não enxergamos para tributar. Aí depois você tem a elisão fiscal, que também é outro grande problema nosso. E você tem a sonegação fiscal. Então, somado tudo isso, há uma perda muito grande, mas isso também é provocado pela maneira como nós tributamos. Nós estamos resistindo a fazer a reforma
mas ela é prejudicial para todos. O ICMS, por exemplo, é o imposto de validade vencida. Isso, exatamente. Ultrapassado como tributo. Nós temos que modernizar o sistema de arrecadação para evitar essas 3 coisas que eu falei anteriormente. E nós estamos vivendo no mundo do e-comércio. Essa coisa é muito ruim, porque nós estamos comprando em qualquer lugar que você esteja, no meio da rua, você compra qualquer coisa em qualquer lugar. Isso né? mesmo. E isso é muito problemático, né? Como é que o fisco encaixa isso? Ultimamente, está chegando pelo correio, vocês estão tributando de forma até irresponsável algumas coisas. Mas a gente precisa fazer uma mudança nessa estrutura, tornar ela mais... Aí aquela discussão, vai fazer o IVA, não vai fazer o IVA, vai fundir o ISS com a tributação do consumo. O projeto que está em tramitação é um bom projeto? Ou vai conseguir ficar pior do que está? A gente tem que fazer uma reforma sistêmica, ela não pode ser parcial, não pode. Nós estamos fazendo um arremedo mais uma vez. Ou faz ela de forma sistêmica, que você tem que tributar a circulação, patrimônio, a renda, né? Você tem que fazer essa tributação, ela não pode ser única. Não existe imposto único. Era uma palavra que você usava, mas não existe, né? Até você vai ser injusto se você tributar uma única tributação, porque aí você vai criar injustiças, né? Você tem que tributar de acordo com a capacidade contributiva cada um e com a forma ele consome também, né? Então a gente precisa ter essa mas quando o ICMS, ele tributa o consumo. Se você está tributando o consumo, você tributa... Mas a forma desse tributo de ter diversas alíquotas no país, né? 27 estados não se conversando, isso é pior, porque você tem a guerra fiscal, você tem uma opção de fatores que foram criados que, no fim, criam injustiças tributárias. Esse é um dos aspectos. Mas quando você percebe também que os entes federativos acabam sendo prejudicados, vamos dar uma pensada aqui. Alguém abriu uma refinaria, o governo federal resolveu fazer uma nova refinaria lá na região do Nordeste, lá para Pernambuco. Aí instalou na cidade A uma refinaria, tá? Essa refinaria vai começar a gerar, né, o refino de petróleo, vai gerar muita riqueza, muito faturamento. Os impostos vão ser creditados para aquela região, daquela cidade. E na hora que você gera essa riqueza, não é que tudo vai ficar lá, mas aumenta o índice de participação daquele município e o índice do FPM e ICMS. Você criou um volume grande de arrecadação numa cidade pequena, mas é a pergunta que fica para você. As cidades no entorno ou longe dali vão consumir aquele combustível que é refinado naquela cidade. Só que ela não vai ficar com o ganho parcial daquilo, mas vai ter a responsabilidade da colégio para aquela família, vai ter que dar manutenção de ruas, iluminação pública, educação, saúde para as pessoas. E aí, coletar o lixo daquela pessoa. Ela vai abastecer o carro, mas que vai gerar mais consumo de combustível, que vai gerar mais produção de petróleo lá. É tudo muito complexo. Então, também... se você não fizer refazer o Pacto Federativo, também você começa a criar problemas. Você tem cidades no país espalhadas que têm uma receita fiscal per capita de 15, 17 mil reais. E você vai encontrar cidades na Grande São Paulo que tem receita fiscal per capita de 2 mil reais. E aí cria uma miséria de serviço público. Então nós temos distorções. Isso mesmo. Não quer dizer que você não consiga fazer com pouco, muito, mas também com nada é difícil fazer algo. Então o que eu vejo que cada dia que a gente deixa de fazer uma reforma tributária e construir um novo pacto federativo, mais nós criamos um problema para nós no processo de exportar, porque o cara não pode comprar imposto lá fora, tem que comprar produto. Então a gente precisa melhorar a nossa competitividade. Para isso a gente precisa reformar o sistema e a gente precisa melhorar a distribuição dessa receita fiscal tributária para melhorar a capacidade de cada ente federativo e efetivamente dar vazão às necessidades da sociedade. É um tema complexo, né? Gente, reforma tributária, ninguém entende nada, o que a gente entende. Vai por gasolina,
tá lá o imposto, uns falam que é 35%, 34%, tudo que nós compramos, só o ar não é tributado. Quem não se preocupa com o imposto, então começa a se preocupar só o ar, porque até a água que sai da torneira é tributada. Mas quando eu falei no começo, o que eu quis dizer é que quando você tem 34% do PIB é imposto. Mas o que eu me refiro é que quando você permite que aquelas 3 primeiras coisas, elisão, sonegação, né, e a informalidade existam, né, e num valor alto, você vai perceber que aquilo que o fisco consegue enxergar, ele está tributando. Só que aquele cara está pagando muito mais imposto. É por isso que você a empresa pequena, a média, está reclamando. Porque, na verdade, ela não está pagando 34% na média. Ela está arcando com tudo. Com tudo. Porque tem um mando de gente não pagando também. Não pagando nada. O ICMS em cima dos automóveis usados foi o que aconteceu em São Paulo. O Dória aumentou 300% e gerou uma turma foi para a informalidade, uma turma quebrou e quem está com as portas abertas está lá pagando. Se você der uma voltinha na cidade com a lupa, não precisa estar com a lupa, né? A lupa é só para você. Se você der uma voltinha na cidade, em qualquer cidade, comece a olhar e olha, você vai enxergar muita informalidade. Muita informalidade. Muita. Mas se você for ver, às vezes esse informal que você diz, coitado, ele é informal. Mas não, este cara ganha mais que às vezes paga menos imposto, nenhum imposto que um assalariado. É. Então, aí quando você tem isso também, quando você tributa o assalariado, ele tira dinheiro de circulação, de consumo. Então ele prejudica até a atividade econômica. E, de fato, que a gente, às vezes, trata salário como se fosse renda. Ele não é, não né? É renda, é não verdade. É renda. Falamos de tributação, agora vamos falar do admirável mundo novo. Hoje nós temos uma sociedade digitalizada, eu acho que o telefone, ele popularizou as informações, todo mundo tem um telefone celular. Então, o telefone celular é a informação nas mãos de qualquer um. Então, todo mundo tem muita informação e pouco conteúdo. Eu acho que é isso, né? Muita informação e pouco conteúdo. No próximo bloco, o prefeito vai falar um pouquinho disso. Descubra o novo Peugeot 3008 2022 e seu estilo revolucionário único. Com linhas poderosas, transpira força e elegância. Sem rival no mercado, disponibiliza de vasta e exclusiva gama de tecnologias inovadoras. O SUV mais premiado do segmento vai surpreender você. Venha fazer um test drive e sinta o poder do futuro. Peugeot. Podcast Abusada de volta e eu estava falando no bloco anterior para o prefeito Mourão comentar. Todo mundo com telefone celular, parece que tem mais telefone do que habitantes, né? Nós temos alguma coisa em 220 milhões de chips de celulares no Brasil. Então, tem algumas pessoas com 2, 3 telefones. Então, todo mundo com acesso à informação, com acesso à internet. Informação popularizada, muita informação, pouco conteúdo. É isso, prefeito? É lógico, né? Todo mundo acha que por ter um telefone, ou um tablet, ou um computador plugado em casa, que ele tem a informação. Ele vai lá no Google, vai perguntar e pronto. Mas não é uma realidade. Você não consegue gerenciar aquela informação. Então, você não tem capacidade gerencial. Porque isso aqui é memória RAM e ROM, né? Das memórias que o computador tem, nós temos no cérebro. Se eu posso estar armazenando algo, mas eu não sei gerenciar aquela informação. O que fazer com aquilo?
Então, para você dominar, diz que quem tem informação domina, mas na verdade você tem que saber usar. Se você não saber, você não sabe nada. É uma biblioteca que você não sabe nem... Não interpreta texto, não sabe textinho, interpretar. nada. Então, acho que o que está acontecendo é que a educação, ela perdeu essa capacidade de criar as pessoas que possam ser críticas da sociedade, críticas de si próprio também. Sim. E eu acho que a educação perdeu, em determinado momento, houve uma ruptura ali, que nós não estamos entendendo. Eu acho que caiu a qualidade do processo do ensino no país, virou um ensino mais de decorado do que efetivamente você raciocinar, e aí isso falta para nós, né? Então, a pessoa, para fazer uma continha simples, ela vai lá, pega uma máquina de calcular e faz a continha. E isso não exercita a cabeça mesmo, então isso é meio louco, né? Então, assim, como é que você vai querer... e isso está faltando para nós, que a gente faz... Criar mão de obra, né? Tem que ter mão de obra suficiente para produzir no país. Isso. Como é que você está saindo de uma pandemia com uma taxa enorme de desemprego e falta mão de obra? Exatamente. Algo de errado tem neste país. Não consegue contratar. Falta mão de obra não. Tem gente procurando emprego, mas não tem gente com qualificação para o emprego. Porque a pessoa se forma, ela acha, agora eu peguei meu diploma, não preciso mais estudar. Ai, meu Deus, não preciso mais estudar. Mas não é bem assim. Não, eu falo lá em casa que agora que você vai estudar. Agora isso. você só programou a sua cabeça para você saber gerenciar as informações que virão. Se você não continuar estudando, você fica fora do mercado. Vou dar um exemplo para você, Cris, que às vezes assim, eu gosto de falar muito, dois exemplos aqui. Tinha uma profissão chamada mecanógrafo. Mecanógrafo era o cara que consertava a máquina de escrever. Mas tem 50 anos, máquina de escrever tinha 20 anos atrás. 20 anos atrás, tá? Isso mesmo. Aí veio a máquina de escrever elétrica e ele não fez um cursinho de eletricidade e tomava um choque quando ia mexer na máquina. Mas depois, tempo depois, aí foi um cara inventou um PC, vai ter o Windows e Excel, então nada vai ser feito assim no computador. Eu falei, se vai ter um computador, eu vou ter que fazer um cursinho para manutenção. Esse setor, esse cara que era mecanógrafo, é o cara que faz a manutenção de computador hoje. Só que se esse cara... não levou... Se ele começou a profissão há 20 anos atrás, ele nem se aposentou e já está fora do mercado de trabalho. Ele não sabe fazer nada. Porque ele não gerenciou a sua profissão. Isso. As profissões têm que ser gerenciadas. Elas vão mudar ou vão ser extintas. Isso, né? exatamente. Vamos a outro exemplo? A gente tinha videolocadora há 15 anos atrás, gente. Nós tínhamos uma rede. Blockbuster era uma rede internacional, uma multinacional de locar vídeo. Não quis ser... Quem acabou? Não aceitou a Blockbuster, não aceitou a oferta da Netflix. Aí vem a Netflix e arrebenta com ela. Arrebenta com ela. Porque é disruptura, que ela provoca a tecnologia. Uma nova tecnologia desmonta uma atividade econômica. Uma nova tecnologia desmonta uma profissão. Então, tem o case da Kodak. A Kodak é um case. Qualquer faculdade de gestão está lá, o case da Kodak. Então, o que é que nós temos que fazer? Formar pessoas, profissionais que possam pensar. Exatamente. O pensamento tem poder. É um método construtivista, porque, na verdade, ele tem que construir todo esse processo. E esse cara formado desse jeito é o que vai ser o diretor de uma empresa, vai ser o gerente de um setor, vai pensar assim quando ele vier para a empresa. Sim. Então, ou a gente muda essa política brasileira, né, de ficar pagando só para o cara receber em casa e não investindo na profissionalização das pessoas, a gente não vai conseguir. Eu escrevi um texto faz uns 15 dias, estamos evoluindo, daí eu fiz diversos exemplos, algumas explicações do meu pensamento, e no final eu coloquei ali que os jovens americanos, eles, 80%, uma pesquisinha que eu vi na Exame, 80% dos jovens americanos hoje querem ser blogueiros. Então, você tinha lá na sociedade, eu não estou nem falando na sociedade brasileira, que não tem acesso, é muito difícil. Sociedade americana, que é uma sociedade culturalmente com acesso, todo mundo tem, quase todos têm curso superior. O astronauta, o físico, o químico, o médico, o cara quer ser blogueiro. Nem todo mundo vai ser blogueiro. Mas só do jovem estar pensando dessa forma, é uma sociedade rasa, né, que está deixando o questionamento, está deixando o que nos faz humano, né, o que nos faz humano, que é questionar, que é pensar,
que é aprender continuamente do lado de lá. O telefone é bom, eu sou uma nerd, eu adoro tecnologia, não vejo a hora de vender carro voador, porque a Embraer já está com várias encomendas de carros voadores, quero tudo, teletransporte, tem uma Enterprise lá em casa que eu adoro, eu quero tudo, mas você não, o robô não vai pensar por mim. O robô vai pensar por mim, eu vou terceirizar e uberizar o que é para ele fazer. O pensamento, quem vai planejar, somos nós, seres humanos. Então, eu tenho muita dificuldade, nós somos vendedores e não tem uma faculdade para ensinar a vender. O cara tem que ser bom de conversa, o cara tem que ser bom de conhecimento, de produto para poder convencer e tem que saber matemática, fazer conta, escrever, pensar, decidir, ter um pensamento analítico. E hoje a gente tem dificuldade de contratação. É uma mão de obra sem reposição. Então, nesse segmento, os vendedores são mais velhos, todo mundo empregadinho, só fica desempregado se o cara quer se aposentar. Porque você não tem reposição. Não tem reposição, é um problema. Todo mundo está correndo para o mundo tecnológico, está correndo para essa coisa do imediatismo, né? Ficar rico de dia para noite. Do dia para noite. Porque ele assiste o cara, ou está no futebol, ou está... Isso. Antes queriam ser artistas de televisão, hoje até esqueceram isso. Você vai para o mundo digital e tal. É um momento, nós estamos vivendo um momento. A realidade é que isso vai decantar com o tempo, é uma moda que vai continuar a tecnologia. Eu também estou querendo você em gênero e grau. Eu concordo com você, sou do seu jeito. Mas eu acho que isso é um processo. Toda vez que aparece algo novo, há um encanto e desestimula também a produção, né? A gente não fez nenhuma grande figura nova no mundo da ciência, né? Não fizemos. Você reparou? Não fizemos, é isso que eu tô... Dos anos 50 para cá não aparece fizemos, nada de novo. Nada que nos emocionasse, né? Não. E no mundo político, porque até a internet e as redes sociais, elas estavam provocando essas figuras novas que aparecem, com 2 milhões de votos. Todos os problemas serão resolvidos por isso. E depois não vai acontecer. Não vai. Então, porque não tem conteúdo. Não tem conteúdo. É só a capa. É uma revista com capa sem conteúdo. Porque faz aquele ensaio. Aquele show. Na verdade, nem... O que é? Por que não tem conteúdo? Porque ele é um personagem. Você se veste de uma personagem e aí você vai convencer a pessoa. Porque você só vai tocar no coração dela, mas só vai tocar, porque ela vai lembrar. Né? Se você está com fome, eu vou adivinhar que você está com fome e vou atacar você. Mas eu não tenho a solução para de ordem permanente. Como é que eu vou atacar esse problema da pobreza no mundo? É fácil falar. Agora... E tem dinheiro no mundo, né, prefeito? Dinheiro no mundo tem. Os boletins econômicos dizem que tem trilhões aí, cerca de 2, 3 trilhões de dólares em fundos de investimento procurando oportunidades. Então, acho que o Brasil é uma oportunidade imensa, principalmente em infraestrutura. Mas falta bons projetos. Tem grana, não tem Mas o Brasil precisa fazer a projeto. lição de casa, né? O Brasil não é o seguinte, não é só isso. Faz. Se você não respeita a questão do déficit público, né? Se você tem... Ele provoca uma inflação... você não dá segurança jurídica, porque na realidade ninguém quer vir investir num país que você compra uma área para fazer o investimento, um projeto, e você vai levar 10, 15 anos para fazer isso. Eu lembro lá do Andaraguá, eu lembro que eu fui na audiência pública, que teve aqui na frente, e eu escutei o pessoal falando, depois eu cheguei nos promotores, né, que estavam lá e conversei, falei, cara, deixa eu falar uma coisa, eu não me pronunciei, mas a maior degradação da natureza é a pobreza. Você já foi para São Vicente, já viu o que tem ali embaixo da ponte do Mar Pequeno? A pobreza é a maior degradação do meio ambiente. E o que ele falou? Ele ficou assim olhando, mas nós temos, tem as licenças, tem que seguir as regras. Eu falei, não, eu acho que tem que seguir as regras, não é para sair desmatando. Só que degradar a natureza é a pobreza.
Você tirar o cara da pobreza e distribuir oportunidades de emprego e renda, você está fazendo bem para o meio Eu vou dar um ambiente. exemplo. Quem casa, eu falei pro cara quem lá. casa quer casa, né? Isso. Outro dia eu falei para um órgão controlador, um dia numa reunião. Tem um licenciamento de um conjunto habitacional aqui, numa área de 400 mil metros, 200 mil metros de preservação permanente. Ele já está há 10 anos. Só que esse local foi invadido, tem 250 famílias que invadiram. Então, e desmataram 100 mil metros. Então, leva tanto tempo que no fim é muito pior, né? A gente tem que dar resposta logo, não vai ou vai. Não pode a gente levar 10 anos. É impossível aqui levar não 10 tem cabimento. Por isso que eu defendo que tem que ter um marco regulatório. Assim. Tem que ter um marco regulatório. Não existe isso. Nós temos que consolidar o sistema de licenciamento, estabelecer prazos, prazo para quem vai o órgão controlador falar, e se não falar ele não vai poder mais nem propor ação. Se a gente não estabelecer regras claras, essa insegurança não traz investimento para o país. Né? Essa insegurança é que afugenta as pessoas. Tem dinheiro? Tem. Mas tem muita janela de oportunidade abrindo no mundo todo. Ele não vai ficar com o dinheiro parado esperando a boa vontade de alguém licenciar um empreendimento para gerar 5 milhares de empregos. Não vai. As janelas abrem e fecham. No caso do Andaraguá, a janela que está se abrindo agora é da reestruturação do e-comércio, né? Então, eu acho que ele tem uma vocação para isso. Mas se a gente deixar essa janela, vai fechar porque em algum lugar esses grandes grupos vão se instalar no Brasil. Exatamente. E se a gente perde a oportunidade para a Baixada, perdeu definitivamente, não vai ter. Então, eu acho que o que está acontecendo é que a gente, no Brasil, trata de forma muito empírica a gestão pública. Né? Eu também acho. Eu também acho. Se você demora dessa forma para lidar com uma empresa, a empresa vai à falência. A resposta é rápida, não dá tempo de ficar discutindo o sexo dos anjos em empresa. Não dá. Agora, você tem que ser empresário também, né? Não pode ser empresário que fala que é empresário, né? Porque a gente também tem isso. Tem pessoas aí que falam que eu sou empresário, mas não produziu um palito de fósforo, não fez nada, né? Na realidade, é tráfico de influência que não tem nada a ver. Eu acho que relações públicas não Ali você com porta aberta, gerando emprego, correndo risco. Ficamos 90 dias com a porta fechada, vendendo online, levando num país carro como o nosso, uma loucura. Você é um sobrevivente. Ser empresário é sobrevivente. É um sobrevivente. Sobrevivente. Prefeito, estamos no último bloco, estamos encerrando. Agora eu quero saber como vai sua vida, o que tem feito. Vamos no momento fofoca aqui da Abusada. Quem vai ser nosso governador? Já está de saco cheio, não aguenta mais trabalhar com tanta meba. O que acontece, prefeito? Bom, primeiro o momento sabático, né? Não era esse momento sabático que eu estou vivendo aqui. Meu planejamento era passar 6 meses fora, logo que acabasse o mandato, esse 5º mandato, e pegar um avião, ficar um pouco no exterior, fazer algum curso lá, e fazer uma análise da vida, revisitar a minha vida, né? E a minha vida pessoal, a vida pública, pensar num próximo projeto, se nós iríamos embarcar num projeto. A pandemia veio e falou assim, eu tive que governar uma coisa o desconhecido. Eu fiquei 1 ano, quer dizer, eu não sabia se a arrecadação ia cair, eu não sabia se a gente ia ter 4, 5 mil mortes, 10 mil mortes na cidade. A gente teve que conviver com aquilo que se desconhecia. Então, adaptar a realidade, o processo da saúde, gerenciar as pessoas para elas tolerarem certas atitudes, né, para que elas pudessem entender a importância dos protocolos. Quer dizer, foi tudo uma coisa diferenciada. Eu diria que, para mim, foi uma realização ter passado a pandemia sem criar muitas sequelas, nem econômica. Praia Grande, para variar, passou bem, né? Passou bem. Passou bem.
esse momento não teve tão muito crítico. estrago econômico. Não teve estrago econômico e nós não tivemos aquelas cenas horríveis de hospitais lotados, nada disso. Sobrou leito, Sobrou graças leito, a Deus. Graças a Deus. Foi realmente não faltou respirador, não faltou nada. Eu diria que foi o passado, né? Se você fez um planejamento adequado, e a matriz que nós escolhemos é econômica para nós. Então, acho que isso facilitou a gente superar essa adversidade. Mas aí, terminar no mandato, eu esperava que a pandemia também viesse até numa prazo mais curto. Mas aquela resistência, vacina, não vou me vacinar, tudo aquilo, levou um pouco mais para frente toda a confusão. E aí a gente, para recuperar a economia novamente. Eu acho que 2022 ainda é o tempo de reflexão. Nós ainda vamos ter um pedacinho do primeiro semestre, porque as variantes estão aí, as adaptações da vacina e tal. E aí vem a eleição. A eleição é um momento complicado, né? Em qualquer país, e não vai ser diferente depois de sair da situação que nós não estamos. Nós vamos ter que tentar passar por 22, né? Sobreviver 22, do ponto de vista econômico, sobreviver em todos os sentidos. Eu já estou me preparando para poder chegar em 2023 com um presidente novo que consiga dar um norte para o país, um novo norte, que a gente consiga fazer o país caminhar. Ou acabar com os conflitos. Eu acho que tem hora que o governo exagera na dose, na conversação com o legislativo, com o judiciário. A gente tem que equilibrar. A política também, como eu falei, era ciência, é a arte de você estabelecer relações humanas. Você não impõe, você negocia. Eu espero que o país ande para frente, né? Retroceder jamais. A gente já teve experiências que nos envergonharam muito e acho que não dá para retroceder, né? Mas tem gente tem pessoas que são candidatos aí que não têm experiência nenhuma de relação política. Porque não é às vezes você pode ter capacidade cultural, ser um melhor na área técnica dele, mas ele acha que vai ser na força. Na força não existe essa hipótese. Você tem que conciliar. Relações humanas, né? Pessoas compram, que vai no Isso meu é meu trabalho. medo. Pessoas compram de pessoas. O Brasil tem o Brasil tem uma dificuldade, é 880, né? Tira agora não quero esse, agora eu quero ele não é porque fica acreditando em salvadores da pátria. Salvador da pátria. Né? Então, assim, a gente não tem que acreditar em pessoas, tem que acreditar em projetos. Acredite numa ideia. O seu trabalho é um trabalho que apresentou resultados durante 30 anos. E o resultado é um resultado espetacular, porque é uma transformação de uma cidade que é o exemplo para o país inteiro. Hoje a gente mora numa cidade bem administrada e não é para inglês ver, porque nos bairros mais afastados, luz, água encanada, limpeza urbana, equipamentos públicos de primeira. Então, eu tenho o maior orgulho de morar na Praia Grande e convido a turma para vir conhecer a cidade, que é uma cidade maravilhosa. Só que assim, o prefeito Mourão é um só. Caramba, cadê os outros Mourões? Cadê os prefeitos e os governantes para poderem replicar o que a gente tem aqui nessa cidade? Fazer menos política que mais administração. Exatamente. Até na nossa região, em termos de transporte, de mobilidade, nós poderíamos ter muito mais avanços. Para que eu vou de carro para o centro de Santos? Porque não tem um transporte que me leve até lá. Poderia ter. Eu acho que mais da questão exatamente, do VLT, BRT. Então é isso. Estou muito feliz, eu queria saber, saiu pela tangente o prefeito, não falou nada, só falou que está em momento sabático, estudando. Você tem um projeto político, você pode até pensar numa candidatura a algum cargo da esfera federal, da esfera estadual, mas uma coisa é que você não decide sozinho esse processo, você decide com o partido que você está, a conjuntura da sociedade que você está vivendo aqui, na Baixada, por exemplo, Então, essa é uma coisa que eu estou construindo, né? A família já falou assim, vamos cuidar da vida, vamos passear. Bastante, é o que mais fala. É o que mais fala. Tenho certeza disso. O neto fala, vamos passear, vamos cuidar das empresas. Pior que não, viu? O neto não. Né? Mas a neta, os 3 netos, a esposa e as filhas, sim. Claro, o único que não acha que eu devo abandonar a vida pública é ele. É ele, porque então, ele assim, vê, né?
Mas eu gosto da vida pública, eu acho que ela é sacrificada. E em algum cargo eu vou estar disputando ano que vem. Eba! Então, a gente vai ter aí o Roberto Mourão de novo. Disputando alguma coisa. Disputando alguma coisa. Muito obrigada, foi um prazer, uma honra tê-lo aqui no Abusada. E espero que tenha outras oportunidades, outras agendas, e espero que você tenha gostado também. Gostei. Obrigado por ter o convite. Espero estar em outro momento com você realmente. Muito obrigada. Então, até a próxima, pessoal.